We've arrived. Sarah and the Doctor, that's what the show was, because that's when I first remember it. I'm a journalist, Sarah Jane Smith. Hello. Hello, Sarah Jane. Hey, you're not going without me. She sort of reached out of the telly, really, and took your hand and led you through those stories. I'm thinking about how happy we were together. A lot of talent, just a lot of talent. Elizabeth, alias Sarah, you've been having a shocking afternoon. What has been going on? You've been shot by the architect. Era 1946, Liverpool, Inglaterra. No dia 1º de fevereiro, nascia uma pequena garota batizada de Elizabeth Clara Heath Sladen, filha única de Gladen Sladen e Tom Sladen. Desde pequena, Elizabeth já mostrava seu forte carisma. Ela sempre era vista como uma criança adorável. Sua forte personalidade floresceu logo cedo. Era obstinada, teimosa e colecionava inúmeros casos de desobediência. Em sua adolescência, demonstrou não gostar do cenário acadêmico, mas sim dos palcos, e iniciou uma nova paixão em sua vida, a dança. Logo se mostraria ser muito boa nos palcos, não só com sua dança, mas também com sua atuação. Sempre disposta a participar de inúmeros concursos e competições ao lado de sua melhor amiga, Lisboa. Se destacando com sua tremenda habilidade na atuação e dança, a jovem Liz então começou a traçar o teu rumo, seguindo os caminhos de atriz. Foi nesse exato momento que seu dom floresceu. Convencida de que artes cênicas era sua verdadeira paixão, Elizabeth fez de tudo o que era possível para estar envolvida no cenário do teatro, a ponto até mesmo de se voluntariar a realizar as limpezas do palco da Playhouse em Liverpool. Mas em uma rápida questão de tempo, Liz conseguiu ser escalada para sua primeira peça e rapidamente começou a ganhar e ficar com os papéis mais importantes. Logo, a jovem Elizabeth se daria conta que essa não era só a sua única paixão. Foi então quando conheceu o ator Brian Miller que a jovem decidiu abraçar de vez tudo o que estava vivendo naquele momento em sua vida. Seu relacionamento com Brian potencializou sua ambição pela carreira de atriz. Não é à toa que mais à frente os dois se casariam em julho de 1968. Certo dia, seu padrinho de casamento, Tony Colgate, assumiu o cargo de assistente de direção do Library Theatre em Manchester, o que o fez trazer não só Liz, mas também outros atores e atrizes que já trabalharam com ele em Liverpool para participar de seus projetos e peças. Foi nesse período que Elizabeth começou a se tornar uma atriz mais notável do que já vinha sendo. Impressionado, Alan Ayckbourn, o produtor de drama da BBC Radio de Leeds da época, marcou uma reunião com Liz e seu marido e a contratou para alguns trabalhos. Mas semanas depois ele recebeu a triste notícia que estava fora da BBC. Então foi para Scarborough. Lá, o produtor colocou o casal em inúmeras notáveis peças, a de mais destaque chamada How the Other Half Loves, onde Liz fez o papel de uma mulher de 45 anos chamada Fiona. Seus trabalhos na televisão já mostravam o quão grande era o potencial de Liz como atriz, o que fez-a rapidamente sair de um papel em que era uma garçonete em Coronation Street para a famosa série Z Cars, no ano de 1972. Sua personagem teve uma certa notoriedade em determinado período da série. Come on in. Where have you been? Hello.
Faces you can't see from a 43 boss. You know, folks different to them round here. Mas a atual diretora de Z-Cars na época, Julian Smith, tinha um comportamento exagerado com seus colegas de trabalho. Às vezes era descrita pelos envolvidos na série como uma ditadora. Isso levou Liz para um outro papel num seriado chamado Some Others Do A.M., papel no qual mais tarde levaria Liz a chegar em Doctor Who. Segundo sua filha, Sadie Miller, sua mãe imaginava que teria uma rápida participação em Doctor Who, algo de 2 episódios ou apenas um arco. Mas não demorou muito para que Barry Letts passasse a dar a notícia a ela que ela seria a nova companion do Doutor. I'm a journalist, Sarah Jane Smith. Sabendo da forte relação que foi criada entre Keith Manning e Jon Pertwee, Liz introduziu ao programa sabendo que era praticamente impossível estar envolvida no processo de Jon Pertwee se adaptar às novas mudanças. Mesmo sendo aprovada na primeira conversa que tiveram, Jon às vezes mostrava os seus traços de que sentia muita falta de sua ex-companheira, a ponto de chamar Liz de Kate. Isso deixava a atriz um pouco chateada. A estreia de Sarah Jane Smith recebeu inúmeras críticas positivas na época. Isso porque sua personagem desviava dos estereótipos de uma donzela em perigo que precisava ser salva por um homem. Claro que ela não foi a primeira. Antes tivemos companions como Alice Shaw, Sarah Kindle e até mesmo Barbara Wright. Mas Liz alcançou uma popularidade gigantesca, uma aceitação grandiosa dos fãs. Muitos diziam que ela tinha nascido para esse papel, o que fez a aceitação do público ser rápida e de extremo sucesso. Podemos considerar Sarah Jane como a primeira companion do Doutor com um empoderamento feminino extremo. Logo em Time Warrior, ela fala de assuntos como feminismo e desigualdade social. Sua personagem não aceitava as coisas fáceis. Ela sempre estava disposta a fazer o que era possível para trazer a verdade à tona, disposta a lutar pelo que era certo. We need somebody around here to make the coffee. If you think I'm going to spend my time making cups of coffee for you, women's liberation, Your Majesty. On Earth, it means, well, very briefly, it means that we women don't let men push us around. Enquanto se deparava com Jon Pertwee no chão, desolado por deixar o papel de doutor, Tom Baker acompanhava tudo no estúdio de forma inquieta, muito nervoso e ansioso para iniciar a sua nova jornada. Agora, em uma situação diferente, Liz decidiu se envolver com esses sentimentos de Tom e acabou ajudando muito nesse nervosismo de estreia. Isso desencadeou uma mensagem poderosíssima com o ator, que rapidamente acabou refletindo em tela. Talvez a química do quarto doutor com a Sarah Jane seja considerada pela maioria de seus fãs como a melhor que Doctor Who já teve em toda a sua história. Os dois eram de Liverpool, se entendiam nas gírias e piadas, riam bastante juntos, concordavam com as ideias que tinham em relação do trabalho. Era uma relação de trabalho muito boa e muito forte. Foram 3 temporadas de enorme sucesso, uma delas sendo a 13ª temporada, considerada por muitos fãs como a melhor temporada que Doctor Who já teve em toda a sua história. Com a saída de Ian, que fazia o papel de Harry, os diálogos e interações dos roteiros deram muito mais espaço e atenção à relação entre Sarah e o Doutor, o que potencializou ainda mais o sucesso dos dois, a ponto de serem vistos pelo público como inseparáveis. Multidões de pessoas iam e queriam ver Liz e Tom em uma convenção ou em evento. Um deles, o mais famoso, foi o evento das luzes de Blackpool, onde, segundo o noticiário da BBC na época, contou com mais de 15 mil pessoas. A dupla tinha alcançado o status de figuras icônicas no país. Doctor Who vivia seu auge, vivia sua era mais popular. A saída de Liz em Doctor Who foi de forma repentina. Ninguém esperava quanto imaginava que a atriz um dia iria pedir para sair. O próprio Philip Hinchcliffe declarou que foi pego de surpresa de última hora. Assim, sua cena de despedida, a cena de despedida de Sarah Jane, teve que ser escrita às pressas, no meio das sessões das gravações.
Essa é uma das despedidas de Companions mais questionadas pelos fãs, e com razão, pois tanto Tom, Liz, Philip e o próprio Robert Holmes acharam a cena muito ruim. A saída de Sarah Jane Smith no arco The Hand of Fear não agradou nada ao Tom Baker. Além de magoado, o ator teve uma enorme dificuldade de se entrosar e aceitar a Louise Jameson como sua nova companion, sendo Lila, e começou a se isolar nas produções. Após sua saída de Doctor Who, Elizabeth decidiu se distanciar um pouco dos grandes holofotes e acabou voltando às suas raízes. Voltou aos teatros. Ela retornou para sua terra natal, Liverpool, e voltou a fazer algumas peças no Playhouse, fazendo dupla com seu marido. Segundo pessoas próximas, esse não foi um momento difícil para a atriz, mas sim pelo contrário, ela estava convencida que ali era onde ela realmente queria estar. Anos depois, sua personagem Sarah Jane quase ganhou um spin-off nos anos 80, mas o programa não foi além de seu episódio piloto. Mais à frente, retornaria para o aniversário de 20 anos de Doctor Who, no arco The Five Doctors, em 1983. Depois disso, conseguiu papéis pequenos em vários comerciais. Chegou até mesmo voltar a trabalhar com Barry Letts, se destacando em Gulliver Lilliput e um papel infantil em Alice in Wonderland, de 1986. Eis que veio a pausa. Liz e seu marido Brian Miller decidiram que era a hora de construir uma família juntos. Então veio sua filha, Sad Miller, que foi muito importante para a união do casal, e principalmente para a atriz equilibrar a sua vida. Porém, a história de Sarah Jane não tinha acabado, havia muito trabalho a fazer. Com o retorno de Doctor Who, Russell T Davies trouxe de volta sua personagem no terceiro episódio da segunda temporada do New Who. Mais à frente, Liz ganhou um programa só dela, onde sua personagem seria a protagonista, The Sarah Jane Adventures. E é claro que foi, e até hoje, é um enorme sucesso. Um spin-off que marcou a infância de muitos. Talvez esse seja o ponto onde Elizabeth Sladen se consagrou por definitivo como uma figura icônica e lendária para a história de Doctor Who. Liz será lembrada para sempre. I don't remember the last time I saw Louise. I remember the last 2 or 3 times when we would say goodbye. We were always a little bit tongue-tied, you know? Those little looks and nudges, you know? But I don't remember the last time I saw her. She was loved by my generation, who grew up watching her. And the current generation who grew up watching her will love her just as much. So this is Theo, who is grandson of Sarah Jane. Because they're a whole planet, while you're just one asteroid. And then you will have a war on your hands, a war you can't win. My Sarah Jane.